Bom dia, meu irmão. Iniciando o encerramento da escola dominical neste domingo. No culto de abertura, nosso irmão Rogério, coordenador, ele compartilhou conosco sobre o tema Pensamentos de Paz de Deus para a nossa vida. Ele usou o texto de Jeremias, no capítulo 29, versículo de 11 a 14. E diante da infelicidade do profeta Jeremias, que era grande, mais ou menos como um médico que não poderia remediar o estado terminal do enfermo, e a doença deles permanecia tão forte que o remédio não fazia o que deveria ser feito. E assim também as coisas estiveram fora de ordem por muitos e muitos anos do livro da lei, no povo lá de Israel. Aí Jeremias foi chamado por Deus para ser professor, ainda jovem, nos dias do rei Josias. Ele foi santificado, ele foi ordenado por Deus para esse propósito profético de Deus, desde o ventre da sua mãe. E é muito interessante, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, que Jeremias, ele iniciou a sua profecia, denunciando e anunciando o livramento de que Deus estava preparando. Mas o livramento que Deus estava preparando não dependeria dos méritos do povo de Deus, mas da própria misericórdia de Deus, dos pensamentos e propósito bondoso de Deus que tem para cada um de nós e teve também para aquela descendência de Abraão, e nós somos descendentes de Abraão, nosso pai da fé. Por isso que a nação de Israel não foi extirpada da face da terra, mas foi para dar um fim ao seu problema, como ele espera e deseja, em nome de Jesus. Logo após, o nosso irmão Rogério, do culto de abertura, houve separação em classes e estão estudando a vida de personagens, personagens que servem para que a gente tenha consciência do que é servir a Deus. E o tema deste domingo, dia 23, é Libertos de Gerasa. O tema que está escrito lá em Marcos, né? É o endemoniado de Gerazeno, né? Está escrito lá em Marcos capítulo 5, nos primeiros 20 versículos. Excepcionalmente na classe das crianças, com a professora Nívia, ela deu a lição 9, que tem como tema um encontro de fé e vida, com base no texto de João capítulo 4, dos 30 primeiros versículos, que narra o encontro de uma mulher samaritana com Jesus. E ela disse lá que na próxima aula ela vai retornar à lição 7. E nesse encontro da mulher samaritana com Jesus, Jesus não discriminou, apesar dos povos lá de Samaria e da Judéia não se darem bem, né? Mas Jesus conversou com ela normalmente. Isso porque Jesus não faz acepção de pessoas. O comportamento de Jesus leva a mulher samaritana a conhecer Jesus e receber de Jesus a salvação, ser aceita como Senhor e Salvador, sendo abençoada e abençoou todo o povo samaritano. Já lá na classe de juvenis com a nossa professora Bruna, o papo sobre o liberto de Gerasa, ela disse que muitas são as correntes espirituais que podem nos aprisionar. O liberto de Gerasa, por exemplo, quebrava as correntes físicas, mas era refém de algo muito maior. Os demônios que estavam acorrentando. Mas há uma esperança em Jesus Cristo. Mas quando esse endemoniado ele tem um encontro com Jesus, a sua vida é transformada.
Hoje não importam quais sejam as correntes que podem nos aprisionar, vícios, dinheiro, lembranças dolorosas, desejos de morte. Em Jesus nós temos esperança. Em Jesus somos libertos. Jesus nos liberta. E ela trouxe o versículo para a gente pensar, né? Se, pois, o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Já na classe de jovens com o professor Silvio e também na classe de adulto com o professor Wesley, eles falaram a respeito de cura e libertação que o endemoniado experimentou. Mas na atuação de Jesus, que Jesus teve com esse endemoniado, a gente pode perceber que Jesus cruza fronteiras para ir em direção ao ser humano, a fim de lhe servir como refúgio, como libertador, como transformador, como salvador. Mas também Jesus, a gente pode enxergar a indignação daquele povo diante do que Jesus tinha feito. E é possível enxergar o quanto as pessoas se encontram acorrentadas pela ganância e por valores diferentes dos do reino de Deus. No terceiro ponto, na disposição do liberto, nós podemos também enxergar o processo de libertação de Jesus. Jesus leva o homem, leva a mulher a recuperar a sua identidade, a sua dignidade, a sua autonomia, a falar e pensar por si mesmo. E finalizando essa escola dominical, eu gostaria de ir com vocês lá no livro do final da Bíblia, né? No final da Bíblia tem um mapa da Palestina nos tempos de Jesus. E quando nós estamos falando desse mapa no tempo de Jesus, é muito interessante, né? Que ao sul está lá a cidade da Judéia, e na cidade da Judéia encontra-se Jerusalém, Belém, e ao norte nós encontramos lá a cidade da Galileia. Jesus, o seu ministério, praticamente 2 anos foi na Galileia. E é interessante que entre a Galileia e a Judéia encontra-se Samaria. Samaria, o povo de Samaria, o povo da Judéia, eles não se davam bem, né? Tinham muitos problemas de relacionamento entre si. E o judeu, quando saía da Judéia e ia para a Galileia, ele evitava esse caminho. E é muito interessante que a palavra de Deus, em que nós estamos falando aí, desse endemoniado gadareno, ele era da cidade de Gadara, né? Na vila de Gadara, porque a cidade era Decápolis. E quando nós falamos de Galileia e falamos da Judéia, na Judéia que se encontrava lá o Sinédrio, os sacerdotes, Galileia era praticamente um povo judeu de segunda categoria, diríamos assim, né? E quando nós estamos falando do gadareno endemoniado, nós estamos falando assim de uma cidade que ainda era pessoas de uma categoria ainda pior do que aqueles judeus que estavam na Galileia. E Jesus exerceu o seu ministério na Galileia, a maior parte dele. Praticamente 2/3 do ministério de Jesus, né, que foi de 3 anos e meio aproximadamente, foi exercido no ministério na cidade da Galileia, junto ali ao mar, o mar da Galileia, que na realidade não era um mar, era uma lagoa, muito grande, por sinal. E entre esta lagoa, esse mar da Galileia e o mar Morto, que era um mar salgado, havia o Rio Jordão. Então, o Rio Jordão, ele saía do mar da Galileia e ia para o Mar Morto. Então, o povo de Deus, quando falava, estava
da Galileia, eles iam para a Judéia, eles estavam falando que vamos subir para a Judéia, onde estava o templo, onde que eles tinham que ir anualmente, né? Se apresentar a Deus, a sacerdote, né? Que era o lugar onde que Deus estava. Mas nós estamos falando isso por causa da classificação que o povo judeu dizia a respeito da Galileia e da vila de Gadara. Era um povo ruim, era um povo muito sofrido, era um povo onde que eles não aceitavam Jesus. Jesus ele teve que sair rapidamente daquela cidade. Por quê? Porque este homem, né, que foi liberto, foi transformado por Jesus, mas os porcos disseram que ele tinha que Jesus veio com antecedência, veio antes dos demônios. Então eles pediram para ir para os porcos, e os porcos foram mortos, né? Eles caíram num precipício e acabaram morrendo todos. Não eram porcos como nós dizemos, como nós conhecemos hoje, né? Parece que eram porcos do mato, né? Que não era bom para se comer. Mas quando nós estamos falando, então, deste momento de Gadara, né? Desse endemoniado, nós estamos falando a respeito de Jesus, nós estamos falando assim, de uma opção de trilhar um caminho que pode aproximar as pessoas do encontro com Jesus. Jesus busca o encontro. E é interessante que o ministério de Jesus ocorreu num lugar onde que os próprios judeus não consideravam pessoas assim de segunda categoria. Mas foi aí que Jesus buscou. Provavelmente nós escolheríamos o melhor lugar, né? Gostaríamos de estar na Judéia, onde está o templo, onde está lá o Sinédrio, onde estão os sacerdotes. Mas Jesus buscou o povo sofrido, um povo não reconhecido, não aceito, mas com o objetivo de transformar esse povo, mas com o objetivo de libertar esse povo, mas com o objetivo de salvar esse povo. Nós não devemos temer demônios, porque Deus tem sempre a palavra final sobre a sua vida, a nossa vida, e o poder para libertar de todas as correntes aprisionantes. Tudo seja para o louvor do nome de Jesus Cristo em sua vida, em nossa vida, e o anúncio do seu poder e de sua autoridade, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Que neste dia você viva a liberdade do Senhor, a transformação do Senhor, a salvação do Deus Todo-Poderoso. Não percam hoje à noite ainda o nosso culto online, né? A pastora Lígia estará trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Deus te abençoe, bom almoço. Assistam os nossos lives de terça-feira, de quarta, de sexta-feira, da escola dominical. Esteja sempre participando e compartilhando também, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento de término da escola dominical, deste domingo, dia 23 de agosto. Nós te agradecemos, Senhor, por a palavra que foi lida, ensinada, Senhor, esta palavra que chegou ao nosso ouvido, mas que ela chegue ao nosso coração e possa nos curar, nos libertar, nos transformar, nos salvar.